Várias pessoas ficaram feridas em um acidente durante a queima de fogos lá no bairro do Jacintinho. Nós até mostramos aqui ontem no nosso fenômeno. Nós ouvimos aqui o relato da líder comunitária e ela disse que as vítimas foram atingidas por estilhaços e algumas tiveram ferimentos mais graves. Carros também que estavam perto do local foram atingidos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo, tá? Com a repórter Maria Maciel. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu trazer aqui a Maria Maciel aqui. Ô, Aninha, acabei não combinando com você, trazer a Maria Maciel aqui para que ela possa falar com a gente se existe todo um protocolo para autorização dessa queima de fogos. E nós ontem questionamos isso, né? E se aconteceu, inclusive, por que aconteceu esse acidente, se já tem uma resposta sobre isso, se vai ser feita alguma investigação e qual pode ter sido a causa, inclusive, dessa situação. E se o Corpo de Bombeiros deu o aval, inclusive, do acontecimento para essa queima de fogos. Maria. Bom, Wilson, em relação às causas, né, desse incidente, a empresa ainda não se pronunciou em relação ao que aconteceu. Que houve uma falha, isso a gente já sabe, porque os fogos eram para explodir no céu e acabaram explodindo ali na parte de baixo, atingindo essas pessoas. Agora, em relação à documentação, existe sim todo um protocolo, um projeto que é necessário, mas não é em todos os casos necessária a vistoria. E é sobre isso que eu converso agora com o capitão Vasconcelos, que é do Corpo de Bombeiros. Ele é analista de processos de segurança contra incêndios e ficou responsável aí praticamente todos os fogos, as queimas de fogos aqui na capital. Bom, o que a gente quer saber primeiro? Essa empresa que realizou a queima de fogos, ela estava dentro das normas, apresentou toda a documentação necessária? Boa tarde. Boa tarde, Maria. A empresa, ela apresentou toda a documentação, não só desse processo, mas de vários que eles atenderam, e apresentaram dentro das nossas exigências, né? No caso do local que aconteceu o acidente, eram artefatos de bitola de 2,5 polegadas, a maior, né? O maior diâmetro, tinha outros artefatos menores, inclusive, e nesse caso não era exigida a vistoria do Corpo de Bombeiros, apenas a análise documentacional. O que a gente percebe nas imagens gravadas aí por vários populares é a questão da distância. Existe uma distância mínima ali entre os fogos e as pessoas que estão assistindo? Sim, a norma ela coloca alguns critérios de distância, principalmente para público, inclusive se esses artefatos serão soltados na vertical ou se eles vão ser soltados inclinados em oposição ao público. Pela visualização das imagens, preliminarmente, a gente percebe que o público estava próximo, talvez não estivesse atendendo às distâncias de segurança conforme preconiza a norma. Mesmo pessoas que estavam mais distantes acabaram sendo atingidas, né? O que pode ter acontecido ali? Isso aí é um outro critério que tem que ser investigado, um critério da montagem desses artefatos e da própria soltura, porque a gente pode perceber pelas imagens que mesmo as pessoas que talvez estivessem numa distância sendo consideradas ok pela norma, esses artefatos chegaram a esses pontos. Então, isso cabe uma investigação, cabe a gente ainda procurar saber com os responsáveis o que foi que aconteceu, se eles colocaram algum artefato de bitola maior, né, que no caso não seria autorizado, teria que ter vistoria e as distâncias seriam aumentadas. E aí, nesse caso, a gente conseguiria avaliar melhor o que foi que aconteceu nesse acidente. Nesse caso, o Corpo de Bombeiros abre o procedimento para apurar exatamente essa responsabilidade da empresa? Sim, apesar da Prefeitura ter sido a responsável, né, pela contratação, como a gente já tem toda a documentação, provavelmente a gente vai entrar junto ao Ministério Público e também com a Prefeitura para sondar melhor o que foi que aconteceu e, se for necessário, a empresa arcar com todos os danos que ocorreram naquele acidente. Inclusive, essa responsabilidade está no projeto, ela é responsável por todo o dano causado a pessoas, móveis, o que acontecer? Isso, toda a empresa que faz a soltura desses artefatos, eles são responsáveis por avaliar as condições climáticas, avaliar se o local tem condições de realmente fazer a soltura e também fazer a limpeza após essa soltura, justamente para que não aconteça nenhum acidente. Então, eles ficam responsáveis por qualquer dano que venha a ser causado por mau uso, má instalação ou até mesmo por falta de observação dos critérios normativos. Agora, é responsabilidade da empresa também? A gente sabe que muitas vezes as pessoas, querendo ver a queima de fogos, acabam ultrapassando os limites, mas é responsabilidade também da empresa delimitar esse acesso para que as pessoas não ficassem tão próximas?
Sim, no croquis inicial, que é apresentado ao Corpo de Bombeiros, a empresa ela deve colocar o raio de distanciamento e onde essas pessoas devem estar localizadas. Então, geralmente se utilizam obstáculos naturais, justamente para impedir que as pessoas tenham acesso. Mas nesses casos, eles deveriam ter colocado fitas zebradas, até que dá para ver algumas fitas zebradas nos vídeos, mas a gente não consegue saber se elas estavam nas distâncias corretas. Então, ela também é responsável por fazer esse tipo de segurança, de procedimento. Em relação ali ao local, a queima de fogos foi realizada bem próximo também a uma árvore de Natal, que tem eletricidade e tudo. Isso também não é risco? É permitido? Existe alguma proibição em relação a isso? Bem, com relação à árvore de Natal, em análise imediata, eu diria que não. Mas existem sim distâncias de lugares que têm um certo nível de periculosidade. Como é que eu posso falar? Seria postos de gasolina, locais que não tenham controle anti-chama, então se aquele artefato chegar e pegar fogo pode propagar um incêndio, hospitais, são locais sensíveis à soltura de fogos. Inicialmente eu creio que a árvore de Natal não seria um empecilho, apesar de não estar no projeto que tinha uma árvore de Natal ali, mas em primeira análise eu diria que não, mas existem sim locais que são sensíveis às solturas de fogos e os profissionais devem apresentar para o bombeiro se naquela redondeza existe esse tipo de edificação ou qualquer coisa do tipo. Em relação também a uma reclamação até feita por pessoas que estavam na hora da queima de fogos ali, em relação à retaguarda, né? As pessoas que ficaram feridas com queimaduras, foram queimaduras leves, mas disseram que precisaram ir para o pronto-socorro. É necessário também ter essa retaguarda, tipo um bombeiro civil, algum veículo como ambulância, por exemplo, para dar uma assistência em caso de acidentes? O próprio Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado nessa ocorrência? Isso, olha só, não é uma exigência do Corpo de Bombeiros que tenha esse tipo de atendimento pré-hospitalar ou emergencial. Porém, é interessante quando se tem uma aglomeração de pessoas que se coloque lá algum tipo de serviço do tipo. Porém, não é uma exigência. Com relação ao acidente em si, a gente não teve nenhum tipo de acionamento para se dirigir ao local. A gente só veio saber do fato através das mídias sociais e até um certo tempo após. Coisa que a gente, no dia 31, a gente teve alguns problemas com fogos de pontos isolados e a gente conseguiu atender. Então, é um critério que quanto mais segurança, melhor. Sendo que a depender do tipo de artefato, do tipo de magnitude do evento, a gente vai exigindo mais medidas preventivas ou não. Mas é claro, toda medida preventiva, ela é sempre bem-vinda. Ok, muito obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos importantes aqui do Corpo de Bombeiros em relação a essa ocorrência. Vale lembrar que essas regras, né, em relação a projetos, a exigências, elas valem para todo o Brasil. Então, o que é feito aqui é feito em todos os locais, exatamente com relação às exigências para a soltura de fogos. Então, a gente aguarda ainda saber o que foi que realmente aconteceu, que falha foi essa que fez com que esses fogos de artifício explodissem no chão e não no ar, como estava previsto. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, uma coisa que me deixou preocupado quando o capitão Vasconcelos falou, que é o seguinte, dependendo da quantidade da bitola, digamos assim, né, da força, digamos assim, dos rojões que vão ser, inclusive, vão explodir ou que vão ser soltos, enfim, do artefato, não precisa, então, da visita do Corpo de Bombeiros, apenas o planejamento, o croquis ali. E aí acontece, então, várias irregularidades. Por exemplo, o bombeiro, então, entendeu e aceitou e acreditou naquele projeto que a empresa cedeu para o Corpo de Bombeiros, estava tudo ok. Porém, na prática, isso não acontecia. Tinha apenas um funcionário, que era ele que acendia, inclusive lá, pessoalmente, não havia nada remoto, uma fita zebrada, onde as pessoas, logicamente, com cerca, com tudo, as pessoas invadem, imagina com a fita zebrada. Eu queria saber dele, então, se eles vão fazer alguma investigação para saber se o que foi passado para o Corpo de Bombeiros não foi, inclusive, praticado mesmo no dia em que aconteceu esse incidente. Bom, o Wilson está perguntando, capitão, em relação ao projeto, né? Para saber, por exemplo, essa questão da distância, tudo. Porque apresentar um projeto e dizer que vai ser de uma forma é uma coisa. Agora, na prática, se acontecer alguma coisa diferente, se não seguir o que estava nesse projeto, parte do Corpo de Bombeiros, vai haver uma investigação, uma apuração em relação a isso? Cabe algum tipo de penalização? Sim, cabe sim. Sendo que algumas penalizações
do Corpo de Bombeiros se restringe a multa ou algum tipo de interdição. Como o evento já aconteceu, a gente não foi acionado no primeiro momento para investigar, fica mais difícil aplicar com algum tipo de penalidade. É claro que, junto ao Ministério Público, a gente pode solicitar que seja aplicado algum tipo de sanção para a empresa, se a gente realmente verificar que eles descumpriram alguma exigência normativa, se foi alguma falha que eles poderiam ter sanado. Então, sempre em apoio com outros órgãos, cabe outro tipo de punição. Com relação ao tipo de exigência, a vistoria, o bombeiro não foi apresentado. É claro, existem diversos tipos de shows pirotécnicos nessa época do ano. Existem shows de grande magnitude. Então, é praticamente improvável que o bombeiro consiga fazer esse tipo de vistoria em todos esses locais. Então, foi apresentado o projeto, a pessoa que assina, ela tem uma responsabilidade, ela é autorizada para isso, tem curso, ela é habilitada para tal. Então, caso aconteça algum problema, como foi que aconteceu, essa pessoa vai ter que responder e explicar os motivos do que foi que aconteceu, podendo ser punida com qualquer tipo de sanção. Muito bem, perfeito, capitão Vasconcelos, perfeito. Era isso que a gente queria saber, porque alguém precisa responder por isso, né? E como disse o capitão Vasconcelos, Maria, e a gente agradece mais uma vez a ele pelas informações importantes da sequência das investigações e também das questões de fiscalização, o Corpo de Bombeiros não tem um efetivo suficiente para atender a demanda de todo o estado de Alagoas para poder estar em todos os locais, né? Mas, enfim, como ele era um evento de menor potencialidade, digamos assim, eles acreditaram naquele lá, mas tem um responsável que assina sobre tudo isso. E é essa pessoa que será procurada, então, para responder e para pagar os danos, que, graças a Deus, são apenas pequenos danos, ninguém se feriu gravemente ou morreu. Obrigado, Maria, agradeço ao capitão Vasconcelos também do Corpo de Bombeiros pelas informações. É aquilo que eu digo sempre, gente, olha, vai mexer com fogos, um evento de grande magnitude, por mais que seja de menor potencial, tá? Mas que tem pessoas próximas, é preciso que se tenha. A Guarda Municipal, a Prefeitura também precisa estar junto disso também. A Guarda Municipal precisaria estar lá. Apenas uma pessoa da empresa, ou a própria empresa que foi contratada, deveria ter pessoas também para fazer um cordão de isolamento lá, falar, ó, não pode passar na fita zebrada e tal. Ah, mas Wilson, mas as pessoas sabem que não pode passar. Mas você vai conter a população? Pra vocês terem ideia, os fogos da orla é colocado à distância nas balsas, porque antes, quando ficava na areia, as pessoas iam para cima. Então, por isso, por segurança, que foi colocado a 500 metros lá para dentro da água, que é para evitar que aconteçam tragédias. Enfim, eu espero que com essa situação que ocorreu no Jacintinho, outros casos sejam agora prestados mais atenção para evitar o pior, tá bom? Muito bem.